E aí, gigantes, tudo bom com vocês? Eu me chamo Matheus Cibils e comigo está tudo maravilhosamente bem e melhorando, porque hoje é dia de mais um episódio do Causa Ganha Podcast. E esse episódio é muito especial porque estou trazendo aqui como convidado um grande amigo meu, ele que é programador e ele também que trabalha para uma empresa nos Estados Unidos e veio aqui para falar sobre a importância de você saber mais de uma língua além da sua para prosperar nos negócios. Então ele é fluente em mais de 3 línguas e teve uma experiência morando fora do país, inclusive, mais de 2 anos. E está aqui para falar um pouco da história dele. É o Jones Fernandes, meu grande amigo. E eu quero começar perguntando de ti, cara, como é que foi essa história aí do Chile? Morei no Chile 2 anos, etc, né? Sou fluente em espanhol. E eles falaram assim, nossa, a gente estava realmente procurando agora uma pessoa que fosse fluente em espanhol para ser nosso professor. Tava em falta professor de espanhol. E aí veio o útil ao agradável, eu fiquei trabalhando um tempinho ali. Mas foi um período curto, era até eu encontrar alguma coisa, porque eles pagavam R$10 a hora pra mim. Nossa. Então era uma exploração. Pra mim era aquilo, ou eu ficava em casa parado, ou eu trabalhava naquilo. E aquilo é uma coisa que eu gosto muito de ensinar. Inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da educação, né? A minha paixão pela educação. Eu acredito muito que a educação é que pode mudar a vida das pessoas. As pessoas, elas aprendem coisas, se tornam úteis para a sociedade e acabam mudando a própria vida e a vida de outras pessoas também. Isso merece uma martelada. Educação, cara, eu acho que é a chave, assim. Cara, eu vejo muito isso na área onde eu trabalho, né? Eu que sou advogado de empresas e tributarista, eu vejo que a maioria das empresas, dos empresários, eles não conhecem direito o ramo. Eles não sabem como um bom planejamento tributário, um bom planejamento empresarial pode mudar a empresa da água para o vinho. É uma questão de só reorganizar a coisa e a empresa pode andar muito melhor, entendeu? Então, eu me vejo também nesse papel de, não professor, porque eu não tenho lá um cargo de professor e tal, mas de ensinar, né, as empresas, os empresários, educar esses clientes a se tornarem empresas melhores, a se tornarem empresas que se preparam para o futuro, né? Então, isso é uma coisa muito legal, assim. Tu focar na educação, tu ensinar as pessoas. Porque se a gente perceber, esse negócio de ensinar é um transbordamento, né? Se eu já tô cheio daquilo, se eu conseguir adquirir aquele conhecimento, provavelmente alguém me ensinou, e por que não passar para outra pessoa, certo? O conhecimento, ele muda a vida das pessoas. A minha vida mudou por conta do conhecimento, né? Por ir atrás de cursos, ir atrás de especializações, estudar. E eu digo cursos, eu não digo cursos que necessariamente sejam formais, né? Curso técnicos, cursos superiores. Eles são muito bacanas, sim, mas às vezes um curso prático já nos ajuda. Já dá um start na nossa carreira profissional. Eu comecei programação, comecei sem estudos, né? Então, em 2019, eu dei aula de espanhol. Depois, eu fui trabalhar como vendedor de plano funeral. Olha só, cara. Então, eu fui batendo de porta em porta. Fui em alguns lugares perigosos aqui de Porto Alegre e vi cenas, assim, complicadas. Teve uma vez que eu entrei lá num lugar perigoso, assim, de Porto Alegre. Comecei a oferecer, bater em porta, né? Oferecer o plano funerário. E o rapaz, ele saiu de lá, ele disse que a arma dele era quem protegia ele, não precisava de plano funerário. E ele disse que talvez os inimigos dele precisassem de plano funerário. Então, coisas assim que eram meio complicadas, assim, eu vivi nessa experiência de vendedor de plano funerário. Então, era uma coisa meio desagradável, de chegar na casa da pessoa e tentar convencer a pessoa de contratar um plano para a hora da morte. Ninguém gosta de pensar nessa hora, uma hora difícil, né? E aí, trabalhei um tempo nisso. E enquanto isso eu comecei a pensar, não, eu preciso estudar alguma coisa, né? Eu não posso estar pulando de emprego em emprego, pegar coisas temporárias aqui que eu não tô gostando. Não gostei de vender plano, não gostei de ganhar R$10 a hora sendo professor, apesar de ser apaixonado pela educação. Acho que os profissionais de educação precisam ser bem remunerados. Então eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz um teste vocacional online. Ah, que massa. Então São poucas pessoas que fazem um teste vocacional, né? Eu tava bem perdido, cara.
bem perdido, assim. Eu pensei, não, eu não posso viver a vida inteira, assim, pegando uma profissão qualquer. Não desmerecendo a profissão, mas uma profissão que eu não preciso fazer nenhuma especialização, não preciso me diferenciar nem nada, e que qualquer pessoa poderia me substituir facilmente. Então eu não queria isso, eu queria uma coisa um pouco mais complexa, uma coisa que fosse mais difícil de ser substituído. E uma coisa que tu não estaria jogando o teu futuro na mão do destino, né? A ideia, pelo que eu entendi, foi tu traçar as tuas metas, tu traçar as tuas rotas para tu ir pro lugar que tu quer. E não simplesmente tu tá dentro de um barco e não é tu que guia o barco, né? Exatamente, eu queria tomar as rédeas da minha carreira. Então eu decidi fazer esse teste vocacional. Fui lá, eu nem lembro o site, mas eu pesquisei no Google teste vocacional. Alguém tinha me dito, eu não lembro quem, mas alguém me disse, faz um teste vocacional para ver o que tu gosta e etc. Eu fiz. E aí comecei a responder as perguntas, né? Algumas perguntas meio chatinhas, assim, que te faz pensar, né? Como você reage em tal situação? Que tipo de ambiente você gosta de frequentar? Coisas, assim, meio pessoais. Que são perguntas que incomodam um pouquinho, né? A gente tem que pensar um pouquinho ali. E aí comecei a responder. E aí depois veio o resultado e me surpreendeu, porque falava sobre atividades mais relacionadas à engenharia, à computação, e aparecia lá os cursos sugeridos. Além de aparecer as áreas, aparecia também os cursos sugeridos. E aí eu olhei aqueles cursos lá e me chamou a atenção um curso que se chamava Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aí eu comecei a pesquisar sobre esse curso. Aí eu pesquisei valores, aí pesquisei o que o profissional da área de análise e desenvolvimento de sistemas fazia. Eu comecei a achar interessante, achei o valor interessante também. Se não me engano, era em torno de R$300 por mês que pagava, então era bem barato. Eu conseguia, com o meu emprego, pagar esse valor. E era EAD, então era à distância. Então eu tinha flexibilidade, eu não precisava gastar com passagem. Então, coisas assim que para mim na época eram coisas que iam custar no bolso. Por exemplo, se eu tivesse que pagar passagem para ir todos os dias para a escola, para estudar, para fazer o curso, ia pesar no final do mês, porque a mensalidade é 300, mas aí de passagem já vai mais de 300. Mais uns 200 quase, né? Quase R$200, vai mais ou menos. Então daí de 300 já pula para 500. Então, para mim, hoje não faz diferença. Se eu tivesse que pagar R$200 para ir para uma escola, eu iria, feliz. Mas na época, para mim, R$500 era mais ou menos a metade do meu salário. Do que eu ganhava ali como vendedor de plano funerário, ou que eu ganhava quando eu estava trabalhando como professor de espanhol. Então era muito dinheiro. E aí eu pesquisei um pouco mais sobre a área e falava que os salários poderiam chegar a R$3.000, R$4.000. Uau! E pra mim foi tipo, uau! Foi, nossa, cara, eu vou ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganho aqui. Então eu vou começar a fazer esse curso, eu vou pagar só R$300 por mês. Se fosse só pelos 3 palitos, já tava valendo muito a pena. Cara, eu olhei assim, nossa, R$3.000, eu nunca ganhei isso na minha vida. Meu salário era sempre R$1.000, 1.300, era o que era o salário mínimo. O salário mínimo corrigia um pouquinho pra cima, eu ficava feliz. Porque meu salário ia subir também. Mas as contas também subiam, né? Afinal, tudo a inflação subia, tá aí né? pra isso. Exatamente, mas eu era tão inocente assim que eu olhei R$3.000, R$4.000, eu não. É isso que eu vou fazer, porque é um curso tranquilo de fazer, vou fazer do conforto da minha casa, é a distância, etc. Matriculei no curso. E o dinheiro que eu matriculei eu não pedi emprestado do meu pai, porque de 2017 a 2019 foi esse meu período de missão. Só que antes desse período eu pensei, não, eu vou ficar um tempo fora. Então o dinheiro que eu puder guardar agora, deixar na poupança, eu vou deixar. Porque depois eu vou voltar em 2019, vou ter acesso à minha conta, vou pegar esse dinheiro e vou gastar com, sei lá, passagens, levar a namorada a passear, curso, etc. Gastos que uma pessoa solteira tem nos seus 20 e poucos anos, né? Sim. No início dos 20 e poucos anos. E aí eu deixei esses sei lá, uns R$1.300, R$1.500. E aí eu ia tirando desse dinheiro. E eu pensei, tá, a mensalidade é R$300, ok. Então, isso significa que, mesmo se eu não tiver emprego, eu vou conseguir pagar essa mensalidade uns 3, 4, 5 meses de mensalidade eu vou conseguir pagar até zerar o meu dinheiro. Então, até lá eu vou encontrar um emprego na minha área. Foi mais ou menos essa matemática que eu fiz. E aí, em seguida... Então, tu saiu fora da funerária? Eu saí e fiquei sem trabalhar. Tu deu um pulo bem arriscado, né? Foi um salto de fé aí que eu fiz. Porque eu não aguentei, não curti assim o trabalho, caminhava muito, era o dia inteiro caminhando, de manhã até de tarde. Eu fazia isso quando era um serviço voluntário, mas agora para ganhar R$1.000 fazendo isso eu não gostei. Pra ser mal recebido, né? Pra ser mal recebido pelas pessoas, pra correr risco de vida, às vezes a gente entrava em lugares perigosos, né? As pessoas faziam piadinhas assim, mas que fazem a gente pensar na segurança, né? Realmente vale a pena aquele emprego. E, claro,
muitas pessoas não têm a possibilidade de pedir demissão e ficar sem emprego. Eu morava na casa dos meus pais, ainda tinha 22 anos, né? Então era tranquilo para mim ficar um tempinho ali, um mês, sei lá, sem emprego. Não tinha contas batendo na minha porta ali todo mês. Mas eu queria sair da casa dos meus pais. E aí me matriculei, aí fiquei talvez um mês, eu acho, sem emprego. E aí eu comecei a aplicar para vagas de estágio, porque eu já estava estudando, já tinha me matriculado na faculdade, ia uma vez por semana lá para fazer provas. Era uma faculdade, então... Totalmente à distância. Totalmente à distância. Tu te lembra o nome da faculdade? Era Uniaselv. Uniaselv, é uma faculdade bem conceituada. Ela é bem conceituada, sim, e ela é bem barata, comparada com outras. Assim. Se for ver um curso de graduação por R$300 o mês... dava mais ou menos isso. E tu vê que ninguém para pra analisar... Tipo assim, existem portas que estão escancaradas e as pessoas não entram naquela porta. Sim. Porque elas não sei, acho que não passa na cabeça delas, elas têm medo, acho que não vão dar conta, né? E tu vê, cara, uma profissão que paga muito bem por um curso de 300 pila ao mês, cara. Isso se tu for comparar com outros cursos, é ridículo. O curso de Direito, por exemplo, é a partir de 2 mil por mês. Nossa, é muito dinheiro. De Medicina é 4, 5 mil por mês. Então, para tu começar uma profissão que paga muito bem e por 300 pila, cara, é quase de graça, né? 300 pila hoje em dia é 2 vezes que tu sai com a tua esposa. Tipo ou isso. com a namorada. Tu sai pra comer alguma coisa, R$100. 200 eu acho que 100 é pouco pra uma saidinha, né? 100 é pouco. Aí tu vai contar Uber, tu não vai querer levar no ônibus, né, a namorada. Então... aí tu vai colocando, vai somando os gastos e tu vai ver que R$300 não é nada, né? Pior, cara. E hoje eu com filhos eu sei, mais do que ninguém, que R$300 não é nada. Né? Então na época era um valor assim, baixo, né? Eu ganhava R$1.300, não tinha contas ali. Então 300 pila ali eu pagava a faculdade e era isso. Eu fazia assim a distância, etc. Comecei a estudar. Comecei a gostar bastante do curso e comecei a descobrir que o curso... Era um curso de programação. Ele não era focado em programação. Mas a vantagem de tu estar matriculado numa universidade é que tu consegue estágio. É o estágio quem vai te dar a possibilidade de crescer na carreira. Sim. Então tu não pode focar tanto no curso, assim. Se tu não tem dinheiro, não vai te endividar para pagar um curso. Eu recomendo tu fazer uma faculdade barata, porque qualquer faculdade vai te dar a possibilidade de fazer um estágio. E não existe melhor forma de aprender do que na prática. Precisa aprender na prática. Então eu peguei um estágio e aquele estágio me pagava os mesmos R$1.000, só que eu trabalhava 6 horas em vez de trabalhar de segunda a sábado, como eu trabalhava como vendedor de plano funerário. Trabalhava de segunda a sexta, mais ou menos das 8 da manhã às 2 da tarde, com um intervalinho de 15 minutos ali. Era mais ou menos essa a minha rotina depois que eu consegui esse estágio. E me dava muito tempo. Eu gostava do tempo livre. Porque nessa fase em que a gente está morando com os pais, que a gente não tem muitas responsabilidades financeiras, é a melhor época para nós estudarmos. Para focar nos estudos, baixar a cabeça e estudar. Agora que eu tenho filhos, meu foco não é estudo. Meu foco é o trabalho, é a família. Tem outras prioridades. Mas quando tu é solteiro, tu não tem filhos, tu não tem contas, tu mora com os teus pais, eu recomendo a trabalhar e estudar. Fazer essas duas coisas. Um trabalho ali, é sempre muito bom, né? O estágio. Sabe que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei planejando tudo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu trabalhava de moto, né? E aí logo no primeiro semestre, eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça. Pensei assim, cara, eu preciso aprender na prática. Porque se eu tô investindo mais tempo em outros trabalhos, como por exemplo da moto, eu vou acabar perdendo para aquele cara que é filho de um pai que tem dinheiro para botar e ele tem o tempo do mundo para estudar. Então, no final das contas, quando eu terminar minha faculdade, eu vou estar perdendo para ele. Então, eu investia mais tempo no estágio para poder me aperfeiçoar, para poder me aprimorar, porque era a estratégia que eu tinha, né? Então, e me dei muito bem nisso. Eu estagiei do começo ao final do curso e isso foi o que me deu experiência para já começar, depois de formado, depois de advogado, já ter clientes, já ter negócios, já estar contratado, entendeu? Então isso é muito importante. Isso que tu falou, cara, para mim faz muito sentido, cara. Faz muito sentido por quê? Porque a gente realmente tem a parte teórica das coisas, onde, cara, tu vai aprender bastante coisa ali, mas realmente o que tu vai aprender é na prática. Cara, eu aprendi a fazer peça processual no escritório que eu trabalhava de estagiário. Peça processual inicial,
recursos, entendeu? Fazer toda a leitura do processo, entender o que está acontecendo, o que é cada fase, tu entende? Então, tudo isso a gente tem que aprender na prática, não tem... A teoria não vai te ensinar isso, né? O trabalho mesmo, com o trabalho na prática é que a gente aprende. O estágio ele vai te mostrar o mundo real. A faculdade vai te mostrar a teoria. A teoria é muito bonita, mas é na prática que tu vai aprender, na prática que tu vai conseguir resolver problemas do mercado, porque o que o profissional faz em qualquer profissão? Mesmo que ele não se dê conta, ele tá resolvendo problemas. Tem que desenrolar algum pepino, cara. Ele precisa resolver problemas. Então existe um problema e aquele profissional foi contratado para resolver aquele problema. Ou para melhorar alguma coisa que já tá boa, etc. Mas ele sempre vai agregar um valor. E não existe melhor forma de fazer isso do que tendo experiência, aproveitando esse momento que tu é solteiro, que tu mora com os teus pais, que tu não tem muitas contas para pagar, e foca no teu estágio, foca nos teus estudos, faz os dois. Mas o estágio é uma coisa muito importante. Ele vai te dar muita experiência e ele vai te abrir portas no mercado. E foi, inclusive, nessa empresa que eu fiz o estágio, eu trabalhava na época como analista de suporte. Era uma empresa brasileira. Isso, é uma empresa brasileira. Eu comecei de baixo. Sim. A gente tem que entender exatamente como é que funciona o processo, né? Exatamente. Eu não cheguei assim direto na empresa americana, até porque nessa época aí, apesar de eu ter voltado do Chile, de ter tido contato com pessoas que falavam inglês, eu ainda não era fluente no inglês. Eu ainda era muito inseguro, meu inglês era um inglês bem básico, intermediário, querendo ir para o intermediário ali. Então, eu comecei a trabalhar na empresa brasileira. Era uma empresa que ficava ali na Ipiranga, perto do Carrefour, mais ou menos. O Carrefour é na Bento, né? Mas mais ou menos naquela altura, na Ipiranga. Sim. E essa empresa, ela trabalhava com um software de gestão para centros auditivos. E eu trabalhava na parte de suporte desse software. Então, às vezes dava um problema no software, às vezes o usuário não sabia como fazer alguma ação dentro do software lá. Aí eles ligavam para mim, ou mandavam mensagem no WhatsApp, e eu atendia eles. E explicava para eles, assim funciona, dava treinamentos também. Então, esse era o meu trabalho como analista de suporte. Comecei nessa área, mas como a empresa era pequena, então os setores eles estavam todos ali naquele espaço curto. Então, tinha um espacinho curto ali. Aí eu sentava aqui, aí do meu lado sentava um programador, na minha frente trabalhava a pessoa que dava o suporte, ou a pessoa que dava treinamentos, então eu tinha contato com outras pessoas de outras áreas ali. É como se fosse um JK empresarial. Exatamente. Então era a empresa que estava no escritório pequeno. Mais adiante eles mudaram para o escritório maior. Mas o que foi legal assim desse escritório pequeno é que eu tinha contato com pessoas de outras áreas. Então eu via assim, o cara que sentava do meu lado, ele era um cara que trabalhava na parte de desenvolvimento do software da empresa. Então era ele que dava vida para aquele software que a empresa vendia. Então aquele cara ele era muito importante para a empresa. E ele ganhava mais do que eu. Ele era o cabeça, né? Ele era o programador. Entendeu? Eu ainda não sabia direito o que o programador fazia. Mas com o programador sentado do meu lado, eu tirava dúvidas, eu conversava com ele, ele me explicava, ele me mostrava o código, eu achava tão legal assim, sabe? Aquela tela com aqueles códigos, aqueles comandos ali. Tem gente que acha isso um saco, né, cara? Cara, eu achei muito legal porque era aquilo ali que tava por trás do sistema. Então o sistema, claro, todo bonitinho, né? Branco, com os botões coloridinhos, bonitinhos ali. Mas por trás era um código. E tinha bastante linhas de código. Eles mostravam esses arquivos com 1000 linhas de código. Então era bastante coisa. E aí por ter essa vivência, né? Ter esse contato com o programador, eu comecei a desenvolver uma paixão por aquilo. E aí o que eu fazia? Como eu era estagiário, morava com os pais, etc. Trabalhava até as 2 da tarde. Eu chegava em casa e eu praticava. E aí eu começava a ver vídeos, eu começava... as próprias aulas do curso eu fazia. Chegou uma hora que no curso eles começaram a ensinar programação também. E aí eu chegava em casa e praticava, fazia meus programinhas bobos lá, né? De telinha preta, de sisteminhas assim mais básicos. Mas eu sempre praticava, todos os dias. Então, a minha vida era... Eu trabalhava no estágio, chegava em casa, fazia minhas provas, meus trabalhos da faculdade e praticava um pouco da programação. Porque o que eu queria ser era programador. Esse era o meu caminho. Tava focado, né? Tava focado nisso. Esse era o meu foco, ser programador. E aí, na época, no início eu não tinha um computador ainda, então eu usava o computador do meu pai, chegava, né, estudava no computador do meu pai, mas aí um dia eu decidi, não, eu preciso ter o meu computador, porque às vezes meu pai vai usar o computador pra outra coisa, né, então eu preciso ter um computador meu. E aí meu pai, ele trabalhava com compra e venda de computador, e aí eu comprei um computador dele. Computador velhinho, assim, com o gabinete batido, sabe? Sim. Bem ferro velho, assim.
Mas tu conseguiu aos pouquinhos ir melhorando ele, assim, tipo, montando... Ele não teu- tinha possibilidade de upgrade. Ah, não tinha como? Não, porque ele era antigo. Bah, Então, aquela placa-mãe que não aceita uma placa de vídeo nova, que não aceita mais memória, sabe? sei. Então, ele era um computador meio limitado, assim. Mas não era tela tubo. Não. Era uma telinha já... Era um daquelas- monitor externo, né? Um Sim. monitorzinho, uma telinha de computador que eu tinha ali. Então, eu comprei do meu pai. Na época, eu paguei R$ 400 no computador. E aí, eu comecei a estudar com ele. Como era coisa simples o que eu tava estudando, o computador aguentava. Tinha vezes que dava uma travada ali, mas era o que eu tinha. Eu tinha meu orçamento de R$ 400 e um sonho, né? Tinha R$ 400 e um sonho. E aí eu comprei esse computador e comecei a estudar. E aí eu chegava em casa, via os tutoriais ali e começava já a praticar um pouco. Que massa, cara. Tu vê como é legal a gente ver qual que é a história por trás dos bastidores, né? Na verdade, eu entendo que todas as pessoas elas têm uma carreira e elas podem ter uma carreira brilhante, mas é sempre legal tu ver por trás daquela carreira que pode ou que está acontecendo, qual é a história vivenciada, o que aconteceu para aquilo acontecer. Então, isso é muito especial para mim. E é interessante ver isso, que tu começou ali com sempre do zero ou com poucos recursos para poder galgar grandes ganhos, né? E aí, depois disso que tu pegou o computador, comprou teu computador, teu primeiro computador, né? Vamos dizer assim. Foi meu primeiro computador. Isso foi um marco pra mim, Aí, a pessoal. partir daí, como é que aconteceu a tua vida, a tua carreira depois disso? Então eu comecei a praticar, comecei a fazer os meus programinhas ali bobos, e eu comecei a comentar com a minha chefe de que eu tinha interesse de migrar para a área de desenvolvimento de software. Só que ela me disse, não, tu ainda não tem o conhecimento necessário para migrar para essa área. Estuda um pouco mais, e daqui a 6 meses tu me apresenta um projeto que tem a ver com o que a gente trabalha hoje. Isso lá onde tu estava trabalhando. Onde eu estava trabalhando. Sim, era o sistema de gestão para centros auditivos, era um ERP. Enterprise Resource Planning, que é um sistema de gestão completa. Ele tem agenda, ele tem estoque, ele tem vendas, tem tudo. Sim. E aí... Isso, e aí eu comecei, então, ela me deu esse desafio, né? Ela me disse, nos próximos 6 meses tu me apresenta um projeto que tu fez, e aí eu vou ver se realmente tem chance de tu migrar para essa área, se tu realmente vai gostar e vai conseguir desenvolver alguma coisa interessante para nós. E aí, no meu tempo livre, eu comecei a desenvolver um software. Na época, eles trabalhavam com PHP, que é uma linguagem de programação que era muito usada assim no início ali dos anos 2000. Eles ainda estavam com umas versões meio antigas, né, do PHP, porque o sistema era antigo. E aí eu comecei a estudar essa linguagem. Eu antes estava estudando a linguagem Java, porque era o que a faculdade ensinava, né? Sim. E aí comecei a estudar a linguagem de PHP para poder desenvolver um sisteminha mais ou menos parecido com o que a empresa vendia. A empresa vendia o sistema com PHP, que era para gestão completa, agenda, estoque, etc. E aí eu comecei a pensar, não, vou tentar desenvolver alguma coisa parecida, que dê para ter controle de estoque, vendas e etc. E na época, a minha esposa, ela começou a vender bolos. Tu já estava casado nessa época? É... Ou tu estavam namorando, estavam noivos? A gente estava noivos nessa época, a gente casou em seguida, e aí depois que eu casei que eu comecei a desenvolver esse sistema. E aí ela estava vendendo bolos caseiros em casa, e eu pensei, não, por que eu não faço um sisteminha para ela, pelo menos pra ela ter um controle de estoque, para ela ter uma lista de produtos, uma agenda, etc. E aí eu comecei no meu tempo livre a desenvolver um sistema que desse para ela usar. E aí comecei a desenvolver, comecei a aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, vi tutoriais, vi exemplos na internet de como fazer, e chegou lá eu fiz um sisteminha ali bem porco, assim, sabe? Bem simples. Bem simples. Sisteminha bem simples, só para mostrar algumas informações, cadastrar itens, fazer leitura de itens, editar itens, etc. No final das contas, a minha esposa nem usou o sistema, mas a minha chefe, ela gostou do sistema porque ela viu o potencial. Ela viu que eu estava me empenhando, que estava querendo realmente mostrar resultado. Então, eu criei um sistema que tinha login e senha, que dava para cadastrar produtos, vender produtos, etc. E aí ela gostou, ela viu o potencial naquilo. E em seguida, antes dos 6 meses mesmo, eu apresentei para ela o projeto e ela me passou para o setor de desenvolvimento. Aí, para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi eu ter passado para o setor de desenvolvimento que eu pensei, cara, agora eu sou programador. Eu tinha pensado em desistir durante um tempo, porque eu estava estudando, eu lia, eu via vídeo e etc. Mas aquilo não entrava na minha cabeça. Era uma coisa assim, como se estivesse falando grego.
Sei como tu te sente, cara. Cara, assim, era uma coisa que me deu muita dor de cabeça. Até eu pegar, assim, acho que foi um ano, assim, de estudo do zero, até eu começar a entrar na minha cabeça a parte da lógica de programação. Isso foi complicado. Tu sabe que a cabeça humana, ela é muito fantástica, assim, né? Ah, a gente tem dois métodos mais eficazes de aprendizado. Um deles é tu passando por um momento crítico na tua vida e aquilo vai ficar marcado para sempre, ou tu ter uma disciplina dia a dia. Todos os dias tu tá em contato com aquele conteúdo. Se por tantos anos ou tantos meses tu tiver todos os dias martelando aquele conteúdo na tua cabeça, uma hora a coisa vai acontecer. A gente tem um inconsciente muito maior do que o consciente, né? Então, a gente... esse é o jeito mais fácil de aprender as coisas, né? É na disciplina, é no dia a dia, certo? Nas horas que sobravam pra mim ali do dia, eu ia lá e praticava. Mas aí chegou um momento assim que cara, vou desistir, vou focar só nessa minha área aqui de analista de suporte e vou ficar por aqui. Mas sempre tinha algo dentro de mim que me dizia, cara, estuda programação porque é o que tu gosta. Tu não gosta de ficar atendendo pessoas, de lidar com gente, tu gosta de criar programas de Eu computador. não gosto de pessoas, sabe? É mais complexo do que computador. Gente é mais complexo do que computador, não é tão fácil, né, E uma dúvida assim, cara, é preciso entender matemática para tu entender essa parte de programação? Tu falou ali de códigos, de linguagens, então eu tenho essa dúvida, assim, porque eu não mexo com isso, é uma coisa que eu sou completamente ignorante. Sim. É necessário tu aprender alguma coisa de matemática mais avançada, ou aquelas contas que tu aprende no colégio, assim, já dão conta do serviço? Essa parte da matemática, ela é um mito, né, que ronda, assim, entre pessoas que não conhecem a área, porque eles acham que por conta dos códigos, que é uma coisa um pouco mais complexa, vai precisar de matemática. Mas a verdade é que não. A mesma operação ali que tu faz para uma padaria, com conta de padeiro ali, é a mesma que tu vai usar na programação. Tu não usa cálculos muito complexos, não. Claro que vai ter alguma coisa ou outra que tu vai precisar fazer alguns cálculos, mas tu não precisa saber matemática. Adição, subtração, divisão e as operações básicas da matemática ali, elas já dão conta. Então, tu não precisa saber entender muito da área da matemática em si, né? Tu sabe que eu me lembro na faculdade que todo mundo tinha medo da área tributária, né? Porque normalmente quem vai pro direito são aquelas pessoas que têm as áreas humanas mais latentes, assim. Então, as pessoas que vão pro direito normalmente não gostam de matemática, de física, de química e essas coisas. Então, todas as pessoas que começam a faculdade normalmente já têm um medo do tributário porque acham que é cálculo, acham que é matemática. E também é um mito, porque não tem. O meu professor dizia, inclusive, cara, eu não faço conta. A única conta que eu faço é 20% ou 30%. Porque é os meus honorários, é só isso. De resto, não tem conta que eu faça. É só a legislação. Sim. É só a linguagem do direito, né? E a mesma coisa na programação. Assim como no direito tu tem a linguagem do direito, que tu vai se acostumar com ela, na programação tem a linguagem de programação. A linguagem de programação é como se fosse um idioma. É uma forma de tu se comunicar com a máquina para que ela faça o que tu quer. Então, assim como eu falo contigo em português agora, para eu falar com a máquina, para eu não precisar falar em código binário 1, 0, 1, 0, 1, eu falo com ela numa linguagem de programação que é intermediária. É uma linguagem que eu conheço e que ela conhece. Então, a gente consegue se comunicar. É como o inglês, por exemplo. Quando a gente fala inglês, eu vou falar inglês com um alemão, por exemplo. Ele fala alemão, eu falo português. Como a gente vai se comunicar? A gente vai ter uma linguagem intermediária, que é o inglês. E aí, por meio do inglês, eu consigo conversar com o alemão consegue conversar comigo sobre o brasileiro. Mesma coisa em linguagem de programação. A máquina sabe linguagem de máquina. Eu sei linguagem de humano. O que existe entre nós? A linguagem de programação. A linguagem de programação é o código, ele é uma ponte entre a linguagem humana e a linguagem do computador. Então, tu dominando uma linguagem de programação, tu consegue se comunicar com o computador. Que massa, cara. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, o conceito de aprender inglês para os negócios é muito parecido com o conceito de aprender essa linguagem dos códigos para tu ser um programador. Sim, é muito parecido, porque ela te abre novas possibilidades.
Antes eu conseguia comunicar só com humanos, agora eu consigo comunicar com máquinas também. Sim. Né? No inglês, claro, eu falando português ou falando espanhol, eu tenho um número de pessoas ali que eu consigo me comunicar. Mas a partir do momento que eu adiciono uma terceira linguagem, uma quarta linguagem, eu consigo, o meu leque de pessoas que eu consigo comunicar aumenta muito. Negócios que eu posso fechar, livros que eu posso ler, porque nem tudo tem a ver só com a parte dos negócios. Uma das maiores, como é que eu poderia dizer? Um dos maiores benefícios do inglês na minha vida é eu poder ler livros diferentes. Ler livros que só estão disponíveis em inglês. Que massa, cara. Ler artigos, ver vídeos, etc. E entender na linguagem original também. Isso é uma coisa que eu ainda não consigo ler um livro completo em inglês, porque eu ainda não tenho essa fluência na leitura, né? Eu tenho um pouquinho, digamos que eu tô indo do básico pro intermediário, assim, mas agora pra chegar no ponto de ler um livro completo, eu acho que eu durmo na primeira página. Tem que gostar de leitura em primeiro lugar. Sim. Se tu é um cara que gosta de ler em português, tu vai gostar de ler em inglês também. Sim. Mas tem que ter o hábito da leitura, isso ajuda. Claro, eu nunca fui um cara assim que gostasse muito de ler, mas o que eu aprendi sobre mim? Estudando programação, inclusive, eu aprendi isso sobre mim. É que quando o assunto me interessa, pra mim não importa o tamanho do livro. Eu vou ler. Porque o assunto me interessa. Então não é que a pessoa não goste de leitura. É que talvez aquele tópico não interesse ela. Como eu era apaixonado por programação, eu comecei a ler muitos artigos, não necessariamente livros, mas artigos curtos de programação. Porque era uma das melhores formas de eu aprender. Eu podia, inclusive, copiar o código dali, colar no meu editor de texto e rodar aquele código e ver ele funcionando. Então, essa parte da leitura ela foi muito importante para mim, mesmo quando eu estava lendo artigos em português. Então, é um hábito, assim, muito bacana, que te ajuda muito na carreira. E é aquilo, tu precisa gostar do assunto, né? Cara, isso faz muito sentido para mim, cara. Só o papiro liberta a mente da pessoa. É só a leitura que vai te fazer pensar fora da caixa. É só a leitura que vai te fazer ver outros nichos, outras direções. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A gente tem que estar sempre se aprimorando. E a leitura, ela tem que fazer parte da vida de um profissional. Porque um profissional que ele não se atualiza, ele é um profissional que vai ficar para trás e ele vai ser derrubado pelos outros, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas então tá, agora depois disso, depois que tu conseguiu a primeira oportunidade, mostrar o teu valor para essa chefe, como que foi daí para frente? Então eu comecei, já me deram tarefas depois, quando eu fui pro setor, porque eu só mudei de cadeira, né? Então eu sentava na cadeira do analista de suporte, e aí eu fui sentar lá no fundo com o pessoal da programação. E aí eu sentei lá no fundo e comecei a conversar com o pessoal, tirar dúvidas, né? Entender como é que funcionava o sistema. Eles formataram um computador para mim lá, então tinha um computador só para mim lá, só para poder desenvolver os códigos, etc. Então foi muito bacana, assim, a experiência da transição, de tu sair, mesmo que seja de uma cadeira para outra, mas tu sair de uma profissão para outra ali foi uma coisa muito legal para mim. E aí chegando lá eles começaram a me dar tarefas simples, assim, pensaram, qual tarefa o Jones ele vai conseguir resolver no menor tempo com o conhecimento que ele tem. Aí começaram a me dar algumas tarefas simples e eles se surpreenderam com o tempo de resolução. Então eu conseguia pegar aquela tarefa e descobria qual era o problema e resolvia. Conseguia entregar. E aí entregava uma tarefa, entregava 2, 3 e comecei a me destacar no setor por entregar tarefas rápido, por poder encontrar a solução rápido e me adaptar rápido também. Eu tenho muita facilidade quando eu aprendo uma coisa nova a me adaptar. Seja uma linguagem de programação nova, seja um ambiente novo, etc. Então, tudo que envolve adaptações para mim é uma coisa muito tranquila. E aí, conforme eu fui me destacando, eu comecei, no meu tempo livre também, a desenvolver mais projetos e começava a postar esses projetos na internet. Aí a plataforma que eu usava era o LinkedIn. Aí eu criei um perfil lá bonitinho, lá, coloquei que era programador, etc. Comecei a escrever sobre. E aí eu gravava vídeos dos sisteminhas, dos projetos que eu desenvolvia e postava lá nas redes. E aí, nisso de postar nas redes, comecei a conversar com algumas pessoas. Algumas pessoas entraram em contato comigo e uma dessas pessoas, ela me convidou para participar de um processo seletivo. Então eu tinha recém entrado ali, eu cheguei a ficar 3 meses como programador nessa primeira empresa, que era a empresa que eu trabalhava como analista de suporte. E aí essa pessoa entrou em contato comigo e aí para participar de um processo seletivo. E era no Banco Agibank.
E aí eu achei muito legal. Aí eu entrei no processo, né? Me cadastrei lá e No etc. Agibank. No Agibank. E aí eu não tinha muita esperança de que pudesse dar certo, né? Então eu fui lá igual me inscrevi, porque o não eu já tinha. Então eu tava buscando sim, eu queria ter uma oportunidade. E aí eles me comentaram que era para trabalhar de casa e etc. E eu trabalhava presencial nesse momento, né? E quando eu fiz essa transição era bem na época da pandemia, do forte da pandemia. Então era o final de 2020 por ali. Então mais ou menos dezembro de 2020 era quando eu tava na área de desenvolvimento. E aí, cara, eu pegava ônibus lotado para ir pro serviço. Às vezes eu ficava esperando na parada, o ônibus passava e ele não parava para mim, porque ele tava muito lotado. Então tinha isso na pandemia. Os ônibus eles não paravam, porque tava muito lotado. Então o pessoal tava com medo do contágio do Covid, etc. Então foi uma época bem conturbada. E para mim trabalhar de casa nessa época era um sonho. Era uma coisa que ninguém na minha família nunca tinha tido. Esse privilégio, essa oportunidade de trabalhar de casa. Sim. E aí fiz o processo seletivo, me passaram um desafio lá, eu fiz o desafio, etc. Fiz entrevistas, o pessoal gostou muito de mim. E no final das contas, eles me deram uma carta de oferta. Uma oferta para trabalhar no Agibank, online, né? Trabalhar de casa, etc. Isso na área da programação. Na área da programação, só que aí era para trabalhar com Java. Ah, tu ia voltar para aquele outro sistema Exatamente. que tu já tinha estudado na faculdade. Exatamente. E aí a faculdade me ajudou. Porque a faculdade ela me deu a base do Java. Não era a linguagem que eles estavam usando na empresa que eu estava, mas era uma linguagem que era muito usada no mercado, especialmente em bancos. Então, bancos usam muito Java. Até hoje Até hoje majoritariamente é o sistema que se usa. Acredito eu que seja Java, porque assim, a maioria dos bancos, eles preferem uma linguagem mais robusta, mais que o pessoal use há mais tempo. Então, Java é uma das linguagens mais usadas em bancos mais tradicionais, né? E aí, era para trabalhar com Java, eu estava estudando Java na faculdade, tinha uma noção, etc. Fazia alguns projetos no meu tempo livre. E aí, ok. Só que o que mais me chamou a atenção dessa proposta era o fato, primeiro, deles, né, montarem uma carta bonitinho de proposta e mandaram por e-mail. E aí eu abri esse e-mail e, na verdade, não foi no e-mail, se não me engano, eles mandaram um e-mail com a carta proposta depois, mas primeiro eles fizeram uma entrevista. E aí nessa entrevista era online, eu estava em casa, eu morava num pátio com outras casas, assim, compartilhada, e a minha esposa, ela tava na janela do lado, do cômodo do lado, escutando a conversa, porque ela queria saber o que era, se eu ia ser aprovado ou se não. Daí eles me disseram que eu fui aprovado e disseram que a partir daquele momento, né, eu ia trabalhar com eles online e que meu salário ia ser de R$4.000. Olha aí, rapaz, vencemos na vida. Cara, pra mim, aquela lá foi uma das melhores notícias que eu tive na minha vida, assim, e um dos maiores saltos, porque na época eu ganhava mais ou menos uns R$1.700, que era na carteira assinada. No final das contas sobrava um pouco menos, né? Mas eu basicamente dobrei o meu salário para R$4.000. A minha esposa do lado, tava no cômodo do lado, ela escutou, ela chorou, ela agradeceu a Deus pela oportunidade, etc. Foi um momento muito emocionante para nós, assim. E ela tava escutando tudo do lado, né? E aí para mim, cara, foi assim uma sensação muito boa, assim, de gratidão mesmo, de ter escolhido uma área que me recompensasse, que eu pudesse trabalhar de casa e que eu pudesse também ter um salário muito bom. Era R$4.000 CLT, carteira assinada, era R$1.000 de vale alimentação. Então, cara, assim, pra mim era um sonho, foi um sonho realizado aquilo. Show, cara. E eu vou pedir agora pro Rafa passar ali pra nós o nosso patrocinador, enquanto ele vai botando ali. Eu acho muito, muito interessante isso, a gente compartilhar esses momentos, né? Então, aqui, essa empresa aqui que a gente tem como patrocinador, nosso primeiro patrocinador, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu já usufruí muito desse serviço, que é o do Alto Fotografias. Eles são um casal de fotógrafos, eles têm uma empresa bem estruturada, eles têm um negócio fantástico, e eles não só tiram fotos em eventos, mas eles se preocupam em acompanhar a vida daquelas pessoas e seguir acompanhando, tirando fotos. Então, eles têm um negócio que é muito bonito, assim, porque eles captam aqueles momentos, normalmente quando a gente chama um fotógrafo para tirar foto de um evento, são momentos felizes, né? Então, eles têm essa bênção na vida deles, que é captar a imagem de momentos felizes e poder acompanhar a vida e o crescimento de algumas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que eles tiraram fotos
de ensaio pré-wedding, casamento, pós-casamento, festa, depois ensaio de gravidez, depois o nascimento da criança, depois 1 aninho da criança, Natal com a família. Então, isso é muito especial, cara. E o Luiz e a Milena, eles são pessoas muito humanas, assim. Então, eu tenho muito orgulho de ter eles como colaboradores, como patrocinadores, e também eu poder usufruir do serviço deles, né? Então, para ti que sabe que é importante gravar aqueles momentos especiais na nossa vida, pode seguir eles no Instagram, que é do Autofotografia. Vocês vão achar lá bem facilmente. E com certeza chamam eles para fazer um orçamento ali, para de repente cobrir com uma sessão de fotos esse evento tão bonito, tão especial que vai ser na tua vida. Então agora, continuando, depois de tudo que aconteceu, de todo aquele teu aprimoramento pessoal, depois que tu entregou o resultado para aquela empresa, tu recebeu uma proposta do Agibank e tu começou a trabalhar lá com um salário com certeza muito maior do que tu já recebia, talvez além das tuas expectativas, né? Era muito além. Era muito além. Foi uma surpresa muito positiva para mim, assim, tanto a oportunidade de trabalhar de casa, que era um modelo totalmente novo para mim. Então a empresa, ela me mandou, ela mandou os equipamentos para mim, mandou cadeira para mim, mandou o computador para eu trabalhar, então não tinha nada disso em casa. E eu mal tinha um espaço, eu improvisei um espaço. Até tenho fotos aí que eu poderia mostrar depois, da época que eu trabalhava no Agibank. Eu colocava assim, eu fiz um home office improvisado, eu colocava livros, um em cima do outro, para poder colocar o computador em cima, para ficar numa altura boa, para eu não ficar, né, numa posição ruim por muito tempo. Meio corcunda, assim. Exatamente, para eu ficar numa postura um pouco mais reta e poder trabalhar. Então foi bem adaptado, assim, né? Foi uma coisa muito rápida, assim, o salto da minha carreira foi muito rápido. Normalmente, na área de TI, levam anos para que a pessoa consiga chegar num patamar de R$4.000, R$5.000, por aí. Então, tu vai crescendo, né? Eu fui muito rápido. Eu fiquei 3 meses como programador naquela empresa ganhando 1.700 e já saltei para R$4.000. E aí eu fiquei ali no Agibank, fiquei por 1 ano no Agibank, trabalhando lá com Java. Trabalhei uns 6 meses com Java e os outros 6 meses eu trabalhei com JavaScript. Com Java eu trabalhava na parte invisível, assim, do aplicativo, do banco. Então eu trabalhava com a parte que a gente chama de back-end, né? Que é a parte que ninguém vê, mas que funciona lá por trás, que faz as transações bancárias, etc. Trabalhava nessa parte. E aí depois, nos outros 6 meses, os últimos 6 meses, eu trabalhei na parte visível. Aí eu trabalhava num site interno lá do Agibank. Então, tu mudou de setor lá dentro. Mudei de setor lá dentro, né? Então eu tive algumas transições na minha carreira. Eu comecei com PHP, depois mudei para Java, e depois mudei para JavaScript. Sim. Eu não entendo muito bem da diferença entre esses sistemas, né? Sim. Mas eu entendo que existe uma diferença até no teu dia a dia de trabalho, né? Sim, as linguagens de programação, elas têm diferença, sim. O PHP, ele é uma linguagem de programação que é usada, ela é bem generalista, assim. Geralmente a pessoa que usa ele faz tanto a parte da interface de um site ou de um sistema, como faz a parte invisível. Que o PHP, ele tem ferramentas que te facilitam trabalhar dos dois lados. Já o Java não, geralmente quando tu trabalha com o Java, tu trabalha só na parte invisível, na parte por trás, né, das coisas. O Java, ele é mais seguro, etc. Então por isso que os bancos preferem o Java, né, em relação ao PHP. Não que o PHP tenha problemas de segurança, mas tradicionalmente o Java é mais usado. Entendi. E aí o JavaScript, ele roda no navegador. Então ele é uma linguagem que roda no navegador. PHP e Java rodam no servidor, né? Então não roda no teu computador de casa, roda num servidor. Entendi. E aí tu trabalhou então 1 ano no Agibank. Isso. E depois do Agibank, foi daí a tua transição para trabalhar numa empresa... na verdade o Agibank já é uma empresa de fora, né? Eu não tenho certeza, assim, se ele tá fora do Brasil, mas ele é uma empresa muito grande, sim. Sim. A nível nacional, ele tem muitas agências, né? Sim. E aí, depois disso, como é que foi a tua transição para onde tu tá agora? Uhum. Aonde tu tá exatamente? Claro, hoje eu tô trabalhando para uma empresa americana, então eu presto serviço para essa empresa americana. Como é que se chama? Pode falar? Claro, pode sim, é Lumenauta o nome dela. Lumenauta? Lumenauta. Ela mudou de nome, antes ela se chamava Clevertech, e agora ela se chama Lumenauta. Mudou o logo, mudou algumas coisas também. Então hoje eu trabalho como programador para essa empresa online, né? Trabalho de casa. E trabalho com o desenvolvimento de sistemas web.
Então eles têm sistemas web lá, e aí eu faço manutenção, faço criação de novas funcionalidades, etc. Trabalho com eles, tenho reunião todos os dias em inglês. E é basicamente isso que eu faço. Mas para eu chegar lá, vou contar para vocês como é que eu fiz para chegar lá, tá? É isso que a gente quer saber. Para ligar uma coisa na outra. Daí depois eu explico mais sobre o que eu realmente faço. Então, eu tava no Agibank, fiquei no Agibank 1 ano. E enquanto eu tava no Agibank, eu percebi que o mercado de trabalho, porque eu acompanhava muito o LinkedIn. Então o LinkedIn é uma das melhores redes sociais que tem pro mundo corporativo. Para te ficar por dentro do que é a tendência na tua área, para te ficar por dentro do que tá acontecendo, de que tipo de profissional o mercado tá precisando. Então eu comecei a perceber que tinham colegas meus ali da rede do LinkedIn, que a gente vai adicionando pessoas, né? Geralmente pessoas que têm a ver com a tua área, então eu adicionava programadores, etc. E eu via que algumas pessoas ali da minha área, eles publicavam que eles tinham conseguido um novo emprego. Esse novo emprego deles era ganhando em dólar. E eles sempre falavam disso, vou começar a trabalhar ganhando em dólar, etc. Para tal empresa, né? E aí eu pensei, não, se eu quiser ter mais um salto na minha carreira, eu preciso aprender o inglês. Eu preciso melhorar o inglês que eu já sei. Preciso me tornar fluente. Então foi a partir do Agibank Foi a partir do Agibank que tu começou a virar fluente em inglês. Foi a partir do Agibank, exatamente. Então, um episódio que aconteceu, eu tava trabalhando e aí tinha alguns colegas meus de trabalho, acho que tinha uns outros 2 ou 3 programadores. E um deles, que era um dos melhores programadores que o Agibank tinha, ele trabalhou em outros bancos também, trabalhou no Sicredi, trabalhou em outros bancos. Ele é um dos melhores programadores e ele disse pra nós numa reunião que ele ia embora da empresa, que ele ia pedir demissão e ia trabalhar pra uma outra empresa. A gente começou, eu conversei com ele, etc. Pra onde você vai, etc. E ele me disse, eu vou trabalhar numa empresa americana, ganhando em dólares, etc. Então, vai ser minha primeira experiência, tô com um friozinho na barriga e tal, mas eu vou ir. Eles estão me oferecendo tanto, mais ou menos o dobro do que ele tava ganhando ali, né? E pra ele foi recusável. Pra ele a oferta foi recusável. Então ele aceitou a oferta e foi. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu não podia simplesmente ignorar o fato de que ele estava saindo daquela empresa que eu estava trabalhando também para ganhar em dólar numa outra empresa. Então a partir daquele momento que aconteceu isso, que o mercado estava se movimentando nessa direção, estava bem aquecida essa parte de contratarem brasileiros, né, para trabalhar para empresas de fora, eu decidi, não, eu vou fazer isso também. Então ele chegou nesse nível na carreira dele. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, 3 anos, mas eu vou chegar nesse objetivo. Esse é o meu objetivo, é trabalhar com uma empresa americana e que essa empresa americana me pague em dólares. Que foco, hein, cara? Cara, parabéns por essa atitude, cara. Isso mais uma vez virou a chave na tua vida. Foi determinação. Determinação, pra mim é uma coisa assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tem quem me tire aquilo. Enquanto eu não conseguir aquele objetivo, eu vou correr atrás. Vou correr atrás dele. E eu coloquei na cabeça e era aquilo. Todos os dias eu pensava naquilo. Eu vou trabalhar ganhando em dólares. Aí comecei a fazer algumas mudanças na minha rotina. Comecei a adicionar o inglês no meu dia a dia. Porque eu precisava ter contato. O cérebro, ele precisa de contato diário com algumas coisas pra gente se acostumar, né? Que nem tu falou. Se você estudar programação todos os dias, uma hora vai entrar na tua cabeça, se você não desistir, né? Pra mim era a mesma coisa com o inglês. Eu pensei, não, se eu tiver contato com o inglês todo dia, nem que sejam 10 minutinhos. Nem que sejam 10 minutos. Nem que seja ler um artigo, escutar uma música em inglês e ver a legenda. Qualquer coisa que estimulasse meu cérebro a se acostumar com o inglês, era isso que eu tinha que fazer. E aí eu coloquei o celular em inglês. Né? Tive um pouco de dificuldade no início, né? Onde é que faz tal coisa? Mas eu lembrava que era mais ou menos por aqui e tal. E aí mexia no celular, o celular em inglês. Comecei a escutar músicas em inglês também. Aí no início eu colocava a legenda, depois eu deixava sem legenda e tentava entender o que a pessoa estava falando na música. Comecei a assistir filmes em inglês. Então tudo que eu pudesse no meu dia a dia de mexer no celular, de assistir televisão, de ler um livro, etc, que eu pudesse colocar o inglês naquela atividade, eu colocava. E isso já começou a acostumar o meu cérebro. E aí o meu cérebro começou assim, não, agora tá tranquilo, eu consigo mexer no meu celular em inglês. Eu consigo escutar uma música e entender algumas palavras em inglês. Só que eu percebi que isso não era suficiente. Depois de um tempo com o celular em inglês, escutando músicas em inglês, vendo filmes em inglês, eu percebi que não era suficiente. Eu não estava aprendendo inglês do jeito que eu precisava para poder passar numa entrevista americana. Então o que eu fiz? Eu pensei, não, eu preciso encontrar comunidades que falam inglês online. Porque eu não tenho como, nesse momento, fazer um intercâmbio para morar nos Estados Unidos ou em algum país que fala inglês.
porque eu não tinha condições financeiras e também não tinha como... E tava casado também, Tava casado, né, cara? não tinha A como largar estrutura minha esposa pra fazer isso. Ó, fica aí que eu volto em um ano. É, exatamente. Então, eu pensei, não, eu preciso de alternativas. E aí, tinha um colega meu que... inclusive, esse mesmo colega que foi trabalhar na empresa de fora, ele me indicou um canal no Discord. Não sei se tu conhece o Discord. Sim, Então, o conheço. Discord é uma ferramenta que você consegue conversar. Geralmente é usado para as pessoas que jogam videogame, né? Pessoas que são gamers, Já usei etc. bastante, já. É, o pessoal Atualmente não dá pra tenho usado, fazer, mas... dá pra fazer reunião, etc. Tem canais lá dentro, etc. E ele me mandou o link de um canal em inglês. E o objetivo desse canal era praticar inglês. Então as pessoas entravam lá, existiam salas, né? Onde as pessoas podiam entrar, salas virtuais. E tu entrava lá e tinha gente conversando em inglês. E aí tinha por níveis também. Então tinha nível básico, nível intermediário. Eu entrava no nível básico lá e ficava escutando as pessoas conversarem. Então tinha gente de outros países lá, tinha japonês tentando falar inglês, tinha, sei lá, cara, pessoas de vários países, colombiano tentando falar inglês, chileno tentando falar inglês. Devia ser no mínimo engraçado, né? É, e aí era aquilo, né? sotaques. Cada um com seu sotaque lá, tentando conversar, tentando... Cada um se estimulando, né? Vamos conversar, perguntava de onde você é, eu falava, eu sou do Brasil, eles começavam a falar sobre coisas do Brasil lá no inglês deles, do jeito deles, etc. E aí a gente foi conversando. E aí, com isso, com a prática diária, todo dia eu praticava mais ou menos uma meia hora, uma hora mais ou menos. Eu praticava de inglês, conversando com pessoas aleatórias na internet. E aí eu comecei a me sentir mais confortável. Aí eu pensei, não, agora eu vou entrar na sala dos intermediários. Aí eu entrava na sala dos intermediários e ia conversando com o pessoal e tal, falando, meu nome é tal, eu trabalho com programação, etc. E tô aqui pra aprender inglês, vamos conversar sobre tal coisa. Aí eu perguntava pra eles, como é que se diz tal coisa? Aí eles me diziam como é que era e etc. E foi assim que eu fui praticando inglês. Aí chegou um momento que eu me senti confortável o suficiente, aí eu comecei a mandar currículo pra vagas em inglês. E aí fiz a minha primeira entrevista. E a minha primeira entrevista foi bem difícil. Ah, é? A primeira entrevista que eu fiz em inglês foi com uma mulher que ela era equatoriana, mas o inglês dela era basicamente perfeito o inglês dela. E aí ela começou a me fazer perguntas. Eu sofri demais. Eu achava que o meu inglês estava bom, mas ele ainda não era o suficiente. E aí eu cheguei na entrevista, etc. Ela começou a me perguntar algumas coisas e eu consegui responder as primeiras perguntas que ela fez, mas chegou uma hora que ela fez uma pergunta muito difícil. Eu nem lembro o que era, mas eu tentei responder assim, e ela falou tipo, can you repeat please, alguma coisa assim, porque eu não tava conseguindo. Consegue repetir, por favor? Pode repetir, por favor, e eu não tava conseguindo responder ela. E ela simplesmente interrompeu a entrevista. Ela disse, não, sorry, we have to interrupt this interview, porque o teu inglês não é suficiente, basicamente. E aí, cara, aquilo pra mim foi um golpe, assim. Um soco na barriga. Foi um soco na cara. Foi assim, cara, um episódio meio triste. Mas esses episódios, eles são importantes, né, Jones? Porque eles te fazem crescer demais. Muitas vezes é no sofrimento que tu acaba ganhando força pra tentar de novo, pra crescer. Então, normalmente o crescimento, ele dói, né? Ele dói na pessoa. Então, eu acredito que esse foi mais um salto da tua vida. Mesmo que seja um momento mais trágico, assim, mais triste. Mas com certeza tu conseguiu dar a volta por cima, né? Sim. E aí, eu terminei aquela entrevista, né? E eu pensei, não, meu inglês ainda não tá suficiente. Aí vou praticar mais. E continuei praticando. Aí fiz uma segunda entrevista e não foi aprovado. Aí fiz uma terceira entrevista e não foi aprovado. Aí fiz uma quarta entrevista, aí fiz um teste técnico, né? Na conversa ela falou, não, nossa, teu inglês é muito bom, que eu já tinha praticado várias entrevistas. E eu mesmo colocava um celular, assim, pendurado num lugar para me gravar conversando e respondendo as perguntas mais comuns. Eu comecei a ver na internet quais são as perguntas mais comuns que são feitas em entrevistas para desenvolvedores de software. Aí, saiu lá, quais são as tecnologias que você trabalha, qual foi o seu último projeto, perguntas assim relacionadas à carreira, quantos anos de experiência você tem, etc. E aí eu pensei, não, eu vou começar agora a tentar montar a minha resposta. Aí eu respondia em português primeiro as perguntas, e depois eu traduzia para o inglês e praticava depois o que eu traduzi. Então eu disse, my name is Jones, I have 4 years of experience working with JavaScript, e nesse tipo de coisa. E aí eu começava a falar comigo mesmo e gravava. E aí depois eu olhava o vídeo e eu pensava, nossa, meu inglês tá muito ruim. Mas essas práticas foram que afiaram o meu inglês. E aí uma vez eu fiz a entrevista para essa empresa que eu estou trabalhando atualmente. Mas antes dela eu até trabalhei para uma outra empresa, que era uma empresa que se chama ADP,
E aí eu comecei a praticar o inglês com eles, né? Meu inglês melhorou bastante, tinha colegas americanos, eu praticava com eles. E aí depois eu fiz essa entrevista para trabalhar para a empresa que eu trabalho hoje, e aí a recrutadora, para minha surpresa, ela elogiou muito meu inglês. Ela falou, nossa, o teu inglês é muito bom. Muito bom. E aí eu fiz o teste deles, que eles fazem sempre um teste técnico, né? Eles te dão um desafio lá, e aí com o teu conhecimento técnico, se for suficiente, tu vai conseguir resolver o desafio no tempo. Então, eles te dão mais ou menos umas 2 horas e tu faz o teste lá. Geralmente, as vagas para trabalhar como programador são assim. Tu faz lá o teste técnico, tu passa por entrevistas, as pessoas vão te perguntar coisas, etc. Às vezes vão te fazer uma entrevista técnica, onde a pessoa, o entrevistador, ele vai te perguntar coisas da área, e aí se tu souber responder, tu vai ser aprovado. E aí passei na entrevista, etc. Fiz uma série de entrevistas. E aí, naquele momento, eu tive que abrir um CNPJ, tive que correr atrás de contador, etc. Várias coisas assim que eu não estava acostumado. E veio o friozinho na barriga também. Porque eles estavam oferecendo o dobro do salário que eu tinha. Então era uma grana preta. E era em dólar. Então o valor era em dólar. Quando o dólar subia, o meu salário subia junto. Quando o dólar descia, ele descia junto. E aí eu fiz lá, abri o CNPJ, etc. Comecei a trabalhar com eles. E na época até a minha máquina ela era ruinzinha. O meu computador. Teve que fazer um upgrade. Fui obrigado a fazer um upgrade, porque o meu computador não dava conta. Ele ficava congelando, e às vezes eu tinha tarefas para fazer, ele ficava congelando. E aí eles dão um valor todo ano. Na época era $1.500. E aí, com esse valor, tu pode comprar a máquina que tu precisa. Eu comprei uma máquina de R$6.000 lá, um Dell, computador Dell. E esse computador Dell deu conta no início ali desse projeto. Mas foi assim, foi nessa tentativa e erro aí que eu consegui essa oportunidade. Cara, que massa isso, cara. Receber incentivo da empresa, da mais empresa americana, tu conseguir o material para trabalhar, então... mas tudo isso teve um preço, né, para ti. Então, tu teve toda essa história de tentativa e erro, tu tentou várias entrevistas até começar a se aperfeiçoar, fez todo esse teu processo de aprimoramento, de como passar numa entrevista em inglês para negócios com americanos. Então, cara, isso é muito fantástico, cara. Parabéns por isso. E agora me conta um pouquinho, assim, do teu novo projeto. Para vocês que não sabem, o Jones agora, ele tá, além de trabalhar como programador, ele tá com uma página no Instagram que ele ensina o conteúdo para o pessoal de como fazer programação. Então, ele tem um vídeo dele que ele explica. Uma parte é ele que está falando e a outra parte é um print da tela ali, um vídeo da tela do computador de como fazer tipo um tutorial, né? Então, isso é uma sacada muito massa, porque tu vai ensinar para as pessoas aquilo que está transbordando em ti, né? Então, nos conta um pouquinho de como que está sendo isso. Tu está gravando quantos vídeos por semana? Como é que é essa pegada? Eu estou postando mais ou menos 1 vídeo, 2 vídeos por semana, que é um vídeo trabalhadinho, né? Tem ali, na metade para cima é o código, metade para baixo sou eu explicando. Então, ele dá um trabalhinho. Eu tenho dois filhos pequenos, né? Minha esposa. Então, e eu gravo os vídeos em casa. Eu tenho um quarto lá, que é o meu escritório, e eu gravo eles de casa. Então, não é tão fácil gravar eles, mas eu estou conseguindo gravar mais ou menos uns 2 vídeos por semana. Então, imagina, daqui 1 ano, quantas semanas vão ter passado? Quantos vídeos eu vou poder gravar? Uma coisa eu sei, daqui a 1 ano, se eu for consistente, a minha página do Instagram vai estar muito mais atraente para pessoas que querem iniciar na área de TI e vai estar acrescentando muito mais autoridade à minha pessoa. O meu nome vai estar mais vinculado à área da educação, especialmente para a área da programação, a área de desenvolvimento de software. Então eu quero ser conhecido como um cara que trabalha com desenvolvimento de software. Eu quero primeiro criar autoridade. Eu posso dizer para as pessoas, eu tenho 5 anos de experiência, eu trabalho para os Estados Unidos desde 2021, então fazem 4 anos que eu trabalho para empresas dos Estados Unidos. Então eu tenho autoridade, porém isso não é visível ainda. Eu preciso me mostrar para o mercado. E a forma de eu mostrar é compartilhando conhecimento, agora inicialmente gratuito, né, por meio das redes sociais, vídeos curtos, mas que mostrem a minha expertise e que mostrem para as pessoas que eu realmente amo o que eu faço, que aquela é a minha profissão e eu vou investir naquela profissão. Cara, fantástico. Essa ideia é genial, cara. E mais uma vez eu te parabenizo por isso, porque tu teve alguns saltos na tua vida e tu é uma pessoa que não se contenta com o que tu tem. Claro, a gente tem que agradecer aquilo que a gente tem, sim. A gente tem que ser grato a tudo que aconteceu, mas tu sempre busca algo a mais, e isso é muito bom. A gente não pode parar, a gente tem que ser
se atualizar sempre, né? Então, isso é muito louvável. E agora a gente se encaminhando para o final, na verdade a gente já passou um pouquinho, né? Essa conversa, ela tá bem extensa, mas ela tá bem boa, é uma conversa agradável. E antes da gente partir para o encerramento, ô Rafa, se tu puder botar mais uma vez aí nosso patrocinador. Então, reforçando aqui, todos nós temos momentos importantes na nossa vida. E é muito bonito poder gravar esse momento, principalmente se forem momentos felizes. Então, a do Alto Fotografias, eles fazem isso por amor e um amor que inspira. Então, segue eles lá no Instagram, no @do Alto Fotografia. Eles são profissionais no que fazem. Eles não são só profissionais, eles são humanos e eles acompanham a vida das pessoas. Não são clientes, na verdade, né? Eles acabam até se tornando amigos. Eu sou amigo deles e sempre vou chamar eles para gravar os meus momentos, porque são pessoas que têm um coração muito grande e fazem um trabalho muito bem feito. Então, se tu precisar de gravar um momento, seja um casamento, um aniversário, um batizado, chama eles, que eles estão à disposição. E agora, acho que a gente já falou bastante coisa aqui hoje, né, Jones? E foi uma conversa muito agradável. E eu quero, assim, para a gente finalizar, assim, se tu pudesse dizer alguma coisa para essa audiência que está nos escutando, alguma dica, talvez alguma frase, alguma coisa que tem aí na tua cabeça que tu poderia passar para as pessoas, o que tu falaria? Eu acho que uma das coisas que são mais importantes quando a gente quer mudar de vida, a gente quer chegar num patamar diferente, é a gente não aceitar a nossa condição atual. Como o Matheus falou, é importante nós termos gratidão, sim, pelas coisas que nós já temos. Porém, é importante nós termos um pouco de indignação com a nossa condição. Às vezes a gente está numa condição que é ruim, a gente está numa condição difícil e a gente acaba aceitando aquilo. A gente não pode aceitar a nossa condição atual. A gente sempre precisa procurar algo melhor. E como eu acredito muito na educação, eu indico as pessoas a buscarem educação. É a única coisa que está separando o teu eu de hoje do teu eu do futuro bem-sucedido. Se tu não busca educação, tu vai continuar na mesma. A tua vida ela não vai mudar. Não vai existir milagre. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Essa é a fórmula do fracasso. É a fórmula da estagnação, de continuar no mesmo lugar. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar o conteúdo que você consome, você precisa tomar uma atitude e ter determinação. Precisa colocar na cabeça, ter um objetivo claro. O meu objetivo no início, quando eu era analista de suporte, era entrar para a área de programação. Então eu fui vendo todas as possibilidades que estavam no meu alcance para poder chegar no meu objetivo. Depois, meu objetivo, sendo já programador, era trabalhar para empresas de fora, ganhando em dólar. Então eu fui atrás. Como é que tá o meu nível do inglês? Tá bom? Não tá? Vamos melhorar o nível do inglês. Como é que tá a minha habilidade de fazer entrevista? Tá boa? Não tá? Vamos treinar e fazer a habilidade e melhorar essa minha habilidade de passar em entrevistas. Hoje, qual é o meu objetivo? Meu objetivo hoje é ser dono do meu próprio nariz, é ter a minha escola de educação da área de programação, ensinar pessoas, formar talentos para preencher essas vagas que estão abertas no mercado de trabalho. Existem muitas vagas, porém poucas pessoas qualificadas. Então essa empresa que eu vou abrir, ela é a empresa que vai ajudar tanto as pessoas como o mercado de trabalho. E esse é o meu objetivo. E hoje o que eu estou fazendo? Eu estou gravando vídeos todas as semanas, ensinando as pessoas, mostrando para o mercado quem eu sou, para criar autoridade, e depois com a autoridade, aí vem os clientes, aí vem as pessoas que estão interessadas em aprender programação, e aí surge a minha escola de programação. Mas a minha dica é, tenha um objetivo claro na sua mente, entenda melhor quais áreas você tem mais probabilidade de se dar bem. Eu, por exemplo, não me daria bem como vendedor. Então não adianta eu bater na tecla que não vai dar certo, não é o meu perfil. Você precisa se conhecer primeiro. Conhecer quais são os seus dons, no que você é bom. Eu sou um cara muito lógico, um cara muito que gosta de computadores, sempre tive contato desde pequeno. Então essa área ela era natural para mim. Agora, se você é uma pessoa da área de humanas, de outras áreas,
foque naquela área. Não tente ficar pingando em áreas diferentes, que isso não dá certo. Você precisa se tornar primeiro especialista numa coisa para depois virar generalista. Se você iniciar como generalista, não vai dar certo. Vai ter que se especializar em algo, ficar bom numa coisa primeiro, para depois pensar em outras áreas. Então faça lá o teste de... Qual é o nome do teste mesmo? Teste vocacional? Teste vocacional. Faça o teste vocacional e entenda em quais áreas você tem mais probabilidade de ter sucesso. Mas tenha um objetivo claro e não aceite a sua condição atual. Essa é a minha dica. Top. Então, com essa dica aí de ouro do Jones, encerramos mais um episódio com maestria. Nos vemos na semana que vem, porque essa causa de hoje já tá ganha. Valeu, até a próxima.